Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Muitas famílias vivem um drama sem fim, a busca incansável por alguém que desapareceu. E a maioria dos casos acaba sem solução. Criada em 2013 em Santa Catarina, a Delegacia de Pessoas Desaparecidas já reuniu centenas de famílias e se tornou referência nacional no tema. Saiba mais nesta reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Michelangelo Alves da Silva desapareceu no dia 1º de novembro de 1980 na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa é uma das últimas fotos do menino, que na época tinha apenas 4 anos de idade. Ele brincava próximo de casa quando sumiu. As lembranças que Dona Helenilde, a mãe dele, tem do dia do desaparecimento são as de um dia normal. O dia que ele desapareceu era um sábado e um dia normal, como todos os outros, a não ser pelo fato de que naquela tarde estava para estrear, muito próximo à nossa casa, o Circo Garcia. Então, as crianças estavam muito alegres, todo mundo ansioso pela estreia do circo. As fotos espalhadas pela mesa da casa onde Dona Helenilde vive agora, em Florianópolis, revelam a dor de uma mãe que há 38 anos não sabe o que aconteceu com o filho. Ao longo desse tempo, várias foram as versões do que pode ter acontecido. Dona Helenilde acredita que o filho tenha sido vítima de uma quadrilha de tráfico internacional de crianças. E mesmo assim, ela tem esperança de um dia reencontrá-lo. Mesmo sabendo que que a vida, foi tirada, o direito da gente ter uma vida junto, foi tirado essa vida, mas a esperança de rever, dele saber a origem dele, isso eu acredito que eu tenho que fazer, é minha missão procurar por ele, se ele é vivo, para que ele um dia saiba a verdadeira história da vida dele. A espera de Dona Helenilde é também a espera de muitas outras famílias que tiveram pessoas desaparecidas. Na tentativa de auxiliar esses casos, em 2015, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um projeto de lei para instituir a Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas. A matéria teve rápida aprovação no Parlamento, mas foi vetada pelo Executivo. O veto foi rejeitado pelos deputados, mas o governo do estado, até hoje, não publicou um decreto para que a lei fosse de fato colocada em prática. Para o responsável pela Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas do estado, a falta desse decreto é ruim. Mas ele destacou também os avanços conquistados pela delegacia, que existe desde o ano de 2013. Houve um implemento muito grande com relação ao DNA de familiares de pessoas desaparecidas, né? Então tem um trabalho muito grande que nós realizamos hoje com o Instituto Geral de Perícias, um avanço muito grande com relação ao Instituto Médico Legal, hoje de todos os corpos que estão no ML como não identificados, eles nos encaminham as fotos, impressões digitais para a gente tentar levantar no nosso banco de dados. O banco de dados da delegacia indica hoje oficialmente pouco mais de 1.900 pessoas desaparecidas no estado. A maioria são adultos, 1.543. 359 são adolescentes e 13 são crianças. O número, no entanto, já foi bem maior. Há 5 anos, no início do trabalho, o banco de dados tinha mais de 18 mil nomes. Caso a caso é examinado, é entrado em contato com familiares para saber se a pessoa retornou e também nos acessos que nós temos, né, da Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, que muitas vezes a pessoa já faleceu já há anos, né? Ou de casos em que a família registrou e a pessoa continua trabalhando no mesmo emprego. Então, o que eu menciono é a falta de comunicação que houve entre o familiar. É a única delegacia no Brasil
que acompanha todos os boletins de ocorrências que ocorrem em tempo real. Qualquer registro de desaparecimento ou reaparecimento que é feito em qualquer delegacia do nosso estado, de imediato nós estamos recebendo aqui. E nós procuramos dar uma prioridade nos casos de idosos e crianças. Ainda segundo o delegado, entre as principais causas de desaparecimento de crianças estão o envolvimento de familiares e acidentes como afogamentos. Por isso, a comunicação entre a família e as delegacias é essencial. Nós estamos despendendo um funcionário, despendendo despesas, né, para o Estado, em entrar em contato com as famílias, saber se já retornou. Então, nós gostaríamos que eles entrassem em contato com a nossa delegacia ou se dirigissem à delegacia mais próxima e comunicar o retorno dessas crianças, principalmente. A Base Nacional Comum Curricular é fundamental para que a reforma do ensino médio saia do papel. Ela foi elaborada pelo Ministério da Educação e hoje está em análise no Conselho Nacional de Educação, onde ela ainda pode sofrer mudanças. Nesta reportagem da TV Senado, você vai conhecer os principais pontos da reforma do ensino médio e também entender por que é tão importante para o governo aprovar a Base Nacional Comum Curricular ainda este ano. O novo documento que norteia os currículos escolares do ensino médio foi entregue no último dia 3 pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação, que ainda precisa aprovar a proposta. O então ministro da Educação contou como foi o processo de elaboração. Um processo bastante plural, amplo, com a representatividade a mais significativa por parte da sociedade, a cooperação de redes de educação públicas e também de escolas particulares, ou seja, um debate o mais aberto possível, focando uma melhora na questão da qualidade da educação no nível médio do Brasil e uma maior atratividade. Desde que foi criada em 1988, a Constituição já determinava a fixação de conteúdos mínimos para a formação do ensino fundamental. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ampliou a previsão de uma base comum curricular para toda a educação básica. Mas foi só em 2012 que o documento referente a todas as etapas de ensino foi elaborado. Depois de um longo processo colaborativo, a primeira versão foi lançada em 2015. Ela recebeu mais de 12 milhões de sugestões. A segunda versão, que trouxe apenas as definições para a educação infantil e para o ensino fundamental, foi homologada em dezembro do ano passado. Agora ficam faltando as diretrizes para o ensino médio. Pela sugestão do governo federal, o número de horas obrigatórias do ensino médio passa de 2.400 para 3.000, sendo 5 horas diárias. 1.800 serão destinadas à Base Nacional Comum, que é dividida em 4 áreas de conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O conteúdo das 1.200 horas restantes será escolhido por cada estudante de acordo com a área de interesse. As únicas matérias que devem constar obrigatoriamente das grades curriculares dos 3 anos do ensino médio são português e matemática. Os estados vão ter autonomia para decidir sobre as outras. Respeitada a definição do que está estabelecido na Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, os estados têm competência e responsabilidade, tanto na oferta de itinerários formativos adicionais, como a aplicação e a definição dos próprios currículos das redes estaduais de educação. Se a gente está falando de uma base curricular que está prevendo a construção de itinerários formativos, para que esse estado implemente, de forma autônoma, ele precisa ter as condições financeiras para fazer essa implementação, para pensar esse currículo. Mas ele vai pensar um currículo de acordo com aquilo que seria necessário para a formação desses alunos, ou ele vai pensar um currículo que requeira um menor número de recursos possível para essa implementação? O presidente da Comissão da Base Nacional Curricular critica a restrição do currículo comum a 1.800 horas. Isso é pouco, vai na contramão dos esforços que o mundo inteiro faz de garantir os direitos de aprendizagem,
o mais amplos possíveis. Mas a proposta que foi apresentada pelo MEC agora não traz praticamente nada de proposta para os itinerários formativos. Hoje a gente considera que a disciplina de filosofia, a disciplina de arte, a disciplina de sociologia são disciplinas muito importantes na formação do aluno. Então pode ser que um aluno saia do ensino médio sem ter feito essas disciplinas, né? Então essa que é a grande questão. Agora o tema será discutido no âmbito do Conselho Nacional de Educação e também com especialistas e com a população. Vamos organizar audiências públicas e já digo que é muito importante a participação de todos, professores, estudantes que têm muita coisa a dizer na escola que eles desejam ter, especialistas de toda a natureza, secretários de educação, enfim. Além das audiências públicas, a partir de agora, o Conselho Nacional de Educação está completamente aberto e interessado em já receber contribuições documentadas dos mais diferentes setores da sociedade brasileira. Nós temos que ter, principalmente, a mesma qualidade do ensino. Todos os professores brasileiros deveriam ter a mesma base de salário em todo o país. Isso faz a diferença. Enquanto não houver uma base nacional da qualidade escolar, a carreira nacional do magistério, condições mínimas de qualidade para o prédio, para os equipamentos. Enquanto não houver isto, não vai funcionar a base nacional curricular. Já é tradição. Todos os anos, a Câmara dos Deputados faz uma homenagem aos contadores de histórias. E em 2018 não foi diferente. Profissionais de todo o país vieram divulgar e defender a importância da arte da palavra. Veja como foi a programação nesta reportagem da TV Câmara. Somos todos contadores de histórias, o mundo deste nosso ofício. Roupas coloridas, bom humor e muita, mas muita coisa para contar. Assim são os contadores de história que usam da arte da palavra para espalhar conhecimento e alegria. O Dia Internacional do Contador de História é comemorado em 20 de março e eles foram homenageados na Câmara por serem incentivadores e formadores de leitores no Brasil. Homenagear a arte da palavra é homenagear também os futuros leitores, né? Os contadores de histórias, na verdade, fazem esse trabalho de abrir algumas portas, né? Como mediadores de leitura para que as crianças, os adultos, os idosos, as pessoas, enfim, né? Que têm a possibilidade de se encantarem pela arte da palavra, possam depois, por elas mesmas, né, descobrirem outros caminhos a partir do estímulo inicial desse contador de histórias. Imagine só viver em um mundo sem internet, sem celular, sem a televisão ou até mesmo sem a escrita. A figura essencial para que as notícias, histórias, mitos e lendas fossem espalhados e cultivados eram os contadores de história. Eles continuam a semear a arte da palavra em asilos, escolas e universidades e garantem que investir em história é investir em educação. Há de haver políticas públicas para a arte da palavra, para a arte narrativa. As políticas públicas garantem a serenidade que só a história transmite. As políticas públicas para a valorização do ofício, que haja políticas públicas com fomento para reconhecer o ofício de contar. A política pública para contar histórias é política pública para a educação, para o social, para a cultura. A deputada Érica Cocai, que solicitou a homenagem aos contadores, destaca que o Brasil é um país de muitas histórias e que essas memórias devem ser amparadas por políticas públicas. Nós já tivemos nessa Câmara um projeto aprovado de estabelecer a semana dos contadores de história para levar essa discussão para dentro das escolas. Acho que é importante isso, até porque o Brasil tem muitas histórias e tem muitos contadores e contadoras de história que o fazem das mais variadas formas possíveis. Por isso eu acho que sessões como essa sessão de homenagem que foi feita aos contadores e contadoras, ela estimula para que o Brasil possa se mergulhar nele mesmo, possa reconhecer a sua beleza, a sua riqueza, possa recontar a sua própria história e possa, enfim, transformar o que está doído nesse país. Viva o Dia Internacional do Contador de Histórias! Viva!
bailado que une arte e resistência. Em meio ao som dos bilros, as rendeiras da vila de Ponta Negra, em Natal, tecem a herança vinda da Europa e entrelaçam histórias, memórias e afetividade. Nesta reportagem da TV Assembleia do Rio Grande do Norte, você vai conhecer essa arte que une gerações. Eu comecei a fazer renda com 7 anos de idade. Tinha muita vontade de aprender. A minha mãe mandou me ensinar e eu aprendi rápido. Faz mais de 40 anos que eu bordo. Eu aprendi com minha avó. Eu ficava de um lado da almofada da minha avó e a minha irmã do outro lado. Eu tenho 53 anos, comecei a fazer a renda com a idade de 12 anos. Minha mãe que me ensinou a fazer a renda. Eu comecei a fazer com 7 anos. Na vila de Ponta Negra, faz gosto a gente olhar. As rendeiras fazendo renda, os turistas vêm comprar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Entre seus dedos macios, os bilros atritam, como dardos de fogo crepitante. Voam no espaço limitado, voltam velozes, de uma a outra mão, domesticados. Segundo já vi muitos historiadores dizerem que as rendas elas surgiram na Bélgica, né? Da Bélgica se expandiu por toda a Europa e por todo o mundo. Mas quem trouxe para o Brasil foram os portugueses. Nós vamos ver que o maior número de rendeiras encontradas hoje estão nas praias, nas aldeias de pescadores, nas vilas de pescadores, nas cidades litorâneas. Primeiro faz o desenho, né, para poder tecer, né? Porque sem o desenho a gente não consegue fazer. Eu faço vestido, faço caminho de mesa, toalha, bico, bolero, saia. Agora eu estou fazendo chale pela primeira vez. Voam e volteiam em ritmos iguais e sonoros, como sons de uma harpa celestial, enquanto a mão prende um feixe de linha, a outra retira e espeta o espinho na almofada. Vai pegando 2 de um lado, 2 do outro, para ficar 4 na mão. Porque você não consegue pegar tudo, né? Então, mas o trabalho todo, tem trabalho que leva 70 bilros, tem outros que levam 100 e mais de 100. A zoada de bilro é um tic-tac. Esse barulho é também uma terapia, uma hipnose para elas, porque elas se perdem ali, elas viajam naquele trabalho. Às vezes eu estou estressada dentro de casa, porque às vezes a gente tem raiva das coisas. E quando eu estou com raiva, pego na minha almofada, acabou esse estresse. A gente se diverte, a gente conversa, a gente canta, a gente brinca. E as pessoas que passam por aqui e falam com a gente. E aí uma coisa, porque hoje o pessoal não quer mais falar, quer só com o zap-zap. E os dedos trocam os bilros num vai e vem de ritmos atroantes. E é como se mãos de crianças se enredassem nos desenhos do estrado que a artesã rendeira vai ao tempo bordando. Ela diz que não quer trabalhar em almofada porque fico sem bunda. De tanto machucar numa cadeira ou num tamborete. A gente trabalhava no chão, areia. Forrava um paninho, sentava, botava almofada. E mesmo elas não querem trabalhar porque não tem futuro. Elas gostam, a mocidade hoje em dia gosta de luxar, e isso aqui não dá luxo a ninguém. Dona Maria está aqui, já é uma senhora de 80 e tantos anos, ela sai para feira, ela vai para evento quando chama, convidada. Eu já estou com 70 e pouco, as pessoas novas não querem trabalhar e a continuação. Eu tenho muito orgulho, né, de ter sido o primeiro nativo a idealizar uma oficina de bilro, um curso de rendas de bilro.
Isso aconteceu em 1995. E o ano passado foi o último curso que nós fizemos, e já temos, através desse trabalho, feito, né, várias novas rendeiras. Já é noite, e ela a tanger os bilros como um pastor de ovelhas, cantando uma velha canção, mas de que época? Talvez uma canção de amor, dita em segredo. Olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Só dá valor à renda quem faz a renda, infelizmente. É como aquela coisa, né? A gente faz, tem que se valorizar, porque a gente está trabalhando, sabe o valor que tem para nós. Às vezes não é o valor nem a importância do dinheiro, é o valor da peça, o amor que a gente se dedica. Tem vezes que a gente está com tanta precisão que não dá nem. Aí a peça precisa, e então a pessoa que vai comprar não dá valor e bota um preço e a gente está precisando, aí vende. As estrelas se acendem, e ela a trocar os bilros sobre a luz da lamparina, e há uma fada invisível dobrada sobre seus joelhos, imitando, como os bilros da sombra, os gestos da anciã rendeira. De afetividade, né, de carinho e de reconhecimento, porque minha mãe ajudou a criar 12 filhos com rendas, fazendo rendas. Para mim, a renda de bilro é uma fonte de vida, como plantar e colher. Foi um dom que Deus me deu e eu não deixarei de fazer, só se eu morrer, só se eu não puder mais, que as mãos já estão meio ficando dormentes. Quando eu morrer, eu ainda peço a meu filho para botar minha almofadinha lá em cima do meu túmulo. Toda tarde eu fico lá trabalhando, é muito bom. Aí ela fica achando grata. Rendeiras da vila de Ponta Negra. Rendeiras de Ponta Negra, azuada de biros e almofada, alfinetes coloridos na linda saia rendada. Rendeiras da vila de Ponta Negra. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!